Fala só uma vez sobre o orçamento. Olá, integradores, bem-vindos à trilha dos integradores de sucesso. Bem-vindo, João Paulo, que veio aqui contar um pouquinho sobre a história dele, né? Compartilhar um pouco da sua história de sucesso e como a sua empresa chegou onde chegou. Fala pra gente, João Paulo. Certo. Olá, tudo bem? É uma satisfação estar aqui com vocês. A nossa empresa foi fundada em 2006. Comecei atuando na área de aquecimento solar. Sou engenheiro mecânico, tenho pós-graduação em energia fotovoltaica e comecei na energia solar, depois piscinas, aquecedores de piscina e depois, em 2015, comecei meus estudos na área de energia fotovoltaica. E naquela época o mercado era muito frio, as pessoas não tinham tanta confiança no investimento de fotovoltaica. Então eu vi alguns aventureiros que na época tiveram coragem de investir em energia solar fotovoltaica e conheço clientes antigos nossos que estão felizes, satisfeitíssimos até hoje. E como é que foi a mudança do seu bolso? O João Paulo, como pessoa, né? A partir do momento em que passou a investir em energia solar? Fotovoltaica, né? Porque eu já trabalhava com aquecimento. Então, do aquecimento para cá, foi uma diferença muito grande. A gente continua trabalhando com aquecimento, mas o mercado continua praticamente igual. A gente não tem um aumento de faturamento sazonal ou o ano de 2020 vendeu mais que 2019. Tudo se mantém naquele patamar. Agora, a fotovoltaica não. Eu me recordo que lá no início, em 2017, eu vendi uma usina. Em 2018, nós vendemos 2 usinas. Em 2019, nós vendemos umas 30 usinas, se eu não me engano. Aí 2020 explodiu, eu já perdi as contas quanto que a gente vendeu em 2020. 2021 foi o dobro de 2020. E 2022 a gente bateu todos os recordes aí tanto em número de usinas como em potência instalada, né? Inclusive, eu tive que contratar mais funcionários. De 2021 para cá, a gente contratou cerca de 3 funcionários e já estou pretendendo contratar mais porque a demanda, se aumentar um pouquinho, a gente já não consegue mais com o time que tem. E quando você optou por contratar a Solar Market, o que te despertou o interesse pelo Solar Market naquele momento? Foi justamente isso, o aumento da procura por orçamentos, o aumento de número de vendas, dificultou bastante a gente manter o controle disso tudo em planilhas de Excel. E acaba que a gente percebia que chegava no final das contas, tinha alguns prazos que a gente perdia, o cliente ficava chateado com alguma coisa, com algum atraso. Então estava ficando bem difícil a gente controlar, fazer um CRM organizado. E aí, quando a gente conheceu o Solar Market e tivemos a apresentação do programa, trocou como uma luva, encaixou perfeitamente. Hoje a gente diz que não viveríamos sem o Solar Market. Se você fosse estimar, isso que você está contando é interessante, né? Porque o crescimento da empresa torna alguns processos que o cara que ele está sozinho, ele está começando, ele pensa assim, não, eu mesmo faço, eu não preciso, né, automatizar isso e tal. É porque ele não consegue ainda visualizar o sucesso, né? O potencial de precisar fazer 10 vezes aquilo, 100 vezes aquilo, né? Então, se você fosse estimar, por exemplo, quanto tempo era gasto para a elaboração de uma proposta e quanto tempo é gasto hoje, qual seria isso a estimativa? Dependendo da situação, né? Dependendo do número de leads que a gente tinha, até 4 dias para mandar uma proposta para o cliente. Porque a gente já chegou a ter 40 leads em um dia. É uma coisa absurda. Você tem que fazer 40 orçamentos e aí acaba que a gente não consegue mandar todos de uma hora para outra. No Solar Market, a gente chegou a mandar proposta para o cliente na mesma hora, sem desligar o telefone, né? Então, às vezes, durante a ligação, o cliente pedindo o orçamento, a gente já consegue dar um retorno para ele imediato. Isso aí é uma vantagem gigantesca. E que outros recursos, além da geração rápida de proposta, você costuma usar na Solar Market? Olha, a gente usa bastante coisa. Eu vou até, se for o caso, eu peço ajuda do meu consultor Matheus, que está aqui do lado, que ele mexe com o Solar Market todo dia. Ô, Matheus, chega aqui com a gente, narra para mim como é que é
a jornada de um cliente, né? Então, o cara chegou, por onde esse lead chega e como que acontece aí do seu lado, para que quem não usa ainda o Solar Market consiga entender como funciona. Basicamente, o cliente pode chegar tanto por mensagem do WhatsApp, né? Ele se direcionar pelo nosso WhatsApp, ou o próprio indicador vindo aqui na loja, ou o cliente vindo na loja. Tem os funis, né? Que dentro desses funis a gente tem as etapas separadas. Então, ele entra ali em cliente recebido, né? Aí a gente recebe esse cliente, faz a proposta, aí ele vai caminhando dentro do funil. Então, ele vai passar por orçamento pronto, apresentação de proposta, visita técnica, estudo de telhado, aí depois vai para contrato de procuração, e depois disso ele passa para as próximas etapas, né? Que é de projeto. Ele caminha no Solar Market de acordo com o que ele caminha nos processos internos da empresa. Então, assim, Quando você envia a proposta para ele, você envia pela plataforma Solar Market? A gente tem uma política diferente aqui na empresa, eu não sei se as outras empresas usam, mas a gente não costuma só enviar a proposta e deixar o cliente pensando. A gente marca com ele uma apresentação da proposta. Pode ser por telefone, pode ser por videochamada. Então, até hoje, a gente teve um cliente, né, que desistiu da compra porque não mandamos a proposta. Então, é uma razão mínima. Lá no início, foi difícil aprender a usar a Solar Market? Poucos dias, né? Eu acho que mais a gente colocar os custos, as margens de lucro, cada coisinha, programar aquilo ali que foi um pouquinho mais trabalhoso. Depois disso, a gente não viu dificuldade nenhuma para usar o programa. Foi bem fácil. Vocês acham que o time de sucesso que acompanhou esse processo de implementação, explicando como usar e ajudando a customizar a plataforma, como foi esse atendimento? Vocês foram bem atendidos? Eu não tenho nada a reclamar. Foi tudo muito fácil. Eu achei que o treinamento ia demorar mais, mas o pessoal foi muito bacana. Uma forma de cálculo de preço de venda nosso, que é um pouquinho diferente do mercado. A gente não trabalha com margem de lucro, mas eu trabalho com várias etapas, um valor para homologação, um valor para instalação, um valor para margem de lucro, um valor para comissionamento. E aí ele fez com toda a clareza do mundo, ele escutou tudo, precisou criar alguns custos customizados para nós, e ele criou na maior boa vontade, e depois de uns, 4 dias, estava tudo redondinho, conforme eu calculava antes. Me conta um pouquinho da parte de gestão ali do seu time comercial, né? Comissões, tudo isso. A Solar Market ajuda nesse lado também? Ela calcula, né? Já vem tudo mastigado. Então, na hora que monta, por exemplo, o Excel também faz isso? Faz. Mas ele faria se eu alimentasse. Então, eu tenho que alimentar cliente por cliente. Tem vezes que a gente tem que alimentar 50 clientes de uma vez. Então, aquilo ali gera pontos de possíveis erros. Então, o Solar Market traz tudo mastigado. Na hora que a gente vê lá, dá para dar um desconto maior aqui, tem os valores separados um por um. A gente pode dar um desconto diferenciado para um certo cliente, para outro. E aí, isso está mastigado na palma da mão. Então, é muito fácil de mexer. Isso aí é muito vantajoso. Na gestão dos projetos de engenharia e instalação, como que a Solar Market auxilia vocês? Aqueles funis, com as colunas todas separadinhas e cada um dos responsáveis pelos funis movimentando os clientes nos funis, deixa o processo bem mais prático e evita que a gente deixe algum processo para trás. E como é que foi para vocês janeiro e fevereiro de vendas? Olha, janeiro e fevereiro foi fraco, bem fraco. Então foi da mesma forma que a gente se assustou um pouco no final do ano passado com a quantidade de leads e de procura, a gente se assustou um pouco com a falta de vendas de janeiro e fevereiro. E aqui você atribui isso? Eu acho que é uma imaginação errônea de que a nova regulamentação inviabilizou o processo de instalação de geração distribuída, o que não é verdade. Eu acho que se eu fosse deixar como dica para os integradores trabalhar no seguinte sentido: olha, gente, a Lei 14.300 não veio para inviabilizar o investimento em energia solar. Não. Ela veio, vai dar mais respaldo jurídico para a gente fazer um monte de coisa, e que essa taxação, ela não vai fazer, eu costumo brincar aqui, não vai nem fazer cosquinha no rendimento da fotovoltaica, né? Por quê? Porque a taxação é uma parcela muito pequena
em relação ao rendimento que a fotovoltaica traz. A gente mostrar para o cliente o seguinte, olha, esquece o que seria no ano passado. No ano passado passou. Vamos fazer o seguinte, a pergunta é, você quer pagar 100% da sua conta de luz pro resto da vida? Ou você quer ter um rendimento gigantesco na sua conta de luz? Então, não interessa se está pagando um pouquinho de taxa, se isso e aquilo, a fotovoltaica ainda é extremamente rentável. Esse ponto da nova regulamentação, né? O Solar Market, ele deu um apoio, assim, muito grande, né, pra gente. Quando começou, quando ela entrou, né, em vigor, a gente estava num mar, um oceano gigante, com tanta informação, e a gente acabava que não tinha tanta certeza de nada, né? E acabou que no começo ele implementou poucas coisas, aí ele foi caminhando junto com a gente. Hoje a gente já consegue escolher qual que é a concessionária, né? Eu consigo lá colocar a concessionária e já preenche todos os campos. Ele preenche para mim o valor da tarifa do cliente, o valor da ficha. Então, a gente aprendeu como funcionava a taxação, né? E hoje a gente consegue ver os dados do Solar Market, que ele está realmente, ele caminhou para o lado certo e ele foi junto com a gente, né? Então, a gente teve o apoio de um lado e do outro, então a gente conseguiu automatizar tudo isso. Então hoje eu não preciso fazer nenhum cálculo para montar a proposta do cliente, só preencho os dados e ele já faz tudo automático. Muito bom papo, eu agradeço muito a participação de vocês. Esse mercado ele ainda tem muito a crescer, né? Muito mais do que concorrentes. Eu vejo assim, a entrada de novos integradores no mercado, e a fomentação do mercado como um todo como algo interessante para todo mundo, porque o mercado é tão jovem e tão cheio de potencial que a união faz a força nesse processo. E esse é o objetivo do Solar Market. Unir os integradores de forma a empoderá-los, né? Porque a união faz a força. Então, tornar negociações, tornar esse time cada vez mais poderoso para que a gente tenha poder de barganha com fornecedores, com todos os recursos necessários a um trabalho de excelência, como é aí o caso da SolarTech. Com certeza. Nós que agradecemos a oportunidade. Conte conosco para a gente continuar ajudando esse mercado a crescer bastante. Vocês podem contar conosco também para que o Solar Market continue se desenvolvendo, porque ele está ajudando os integradores a se desenvolver também. Ficamos muito orgulhosos e felizes. Obrigada, viu, pessoal? Eu que agradeço. Grande abraço a vocês. Um abraço. Até mais. Até mais. E você, integrador, que também tem interesse em participar da nossa trilha de integradores de sucesso, é só deixar o seu comentário aqui, tá bom? E a gente faz contato com você. Um abraço a todos.